O cidadão está pedindo anistia antecipada. Querendo paternidade. Eu quero que alguém do PT seja o pai da anistia. Eu gostaria que o Lula tomasse a iniciativa de anistiar. O cidadão está pedindo anistia antecipada. Ou seja, não, você primeiro vai ser julgado, você cometeu muita barbaridade, você vai ser julgado, você vai ser apreciado, você vai ter o seu advogado de defesa. Eu só quero que você tenha a presunção de inocência que eu não tive. Mas tem que ser ouvido, vai pedir anistia, sabe? Quer apagar a bobagem que fez? A bobagem é que ele se acovardou, pensou o golpe, não teve coragem, foi embora para os Estados Unidos com antecedência, achando que ia acontecer e que a sociedade iria sair, todo mundo apavorado, e ele iria voltar dos Estados Unidos, sabe, ungido pelas massas, sabe? O que não aconteceu. O que aconteceu é que as instituições assumiram a responsabilidade pela democracia e você agora está num processo de investigação. Você prestou o primeiro depoimento seu, vai prestar outro depoimento. Eu sei que quando o cara é covarde, ele não fala. Quando o cara é covarde, ele vai prestar depoimento, o advogado fala, não fala nada, não fala nada. E eu sei que ele foi lá e ficou quietinho com a boca fechada, porque ele fala bobagem o dia inteiro. Ele fala bobagem quando era presidente, de manhã, de tarde e de noite, levantava 4 horas da manhã para fazer a fake news dele. Bolsonaro, nessa entrevista que deu, implorou, né? Implorou por uma anistia, por um perdão, implorou ao Supremo, até o presidente Lula foi citado, implorando aí por uma anistia. Diz que isso, como você falou, Renan, pacifica o Brasil. Sabe o que pacifica o Brasil? O candidato derrotado nas urnas estender a mão para o candidato vitorioso e falar que sejam respeitadas as urnas. Pacifica o Brasil, o candidato derrotado, esperar no alto da rampa do Palácio do Planalto, passar a faixa de presidente e desejar bom trabalho para o próximo que chega. Pacifica o Brasil, vou te dar um exemplo. Fora do Brasil agora, recente inclusive, na disputa à presidência do Uruguai, o derrotado, um candidato de direita, apoiado pelo presidente que estava no poder, disse, pode contar comigo, pode contar conosco. Disse isso para o adversário que tinha acabado de vencê-lo e por uma diferença muito apertada nas urnas no Uruguai. Outro exemplo, nos Estados Unidos, Biden abriu a porta da Casa Branca uma semana e sofreu uma derrota absurda para Trump. De não conseguir eleger Kamala Harris, abriu as portas, gesto que ele não recebeu de Donald Trump. Isso pacifica um país. Você respeitar a vontade da maioria dos eleitores. Essa é a minha opinião. A notícia do dia é que militares planejaram assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes em 2022 para tentar dar um golpe de Estado. O que a gente sabe dessa história? Te conto agora no 3+. Hoje teve a operação da Polícia Federal bem cedo e a gente viu 4 militares das Forças Especiais e um policial federal sendo presos dentro de uma investigação sobre um plano de golpe que envolvia matar o presidente Lula, o vice dele, o Alckmin, e o ministro Alexandre de Moraes. Esse plano foi batizado de Punhal Verde e Amarelo e a data do golpe estava marcada para o dia 15 de dezembro. A ideia do grupo, de acordo com a investigação, era criar um gabinete de crise depois dessas mortes e colocar no comando os generais Augusto Heleno, que na época era ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e o general Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil do governo Bolsonaro. Braga Neto, que inclusive ajudou, de acordo com a PF, na elaboração toda do plano, até oferecendo a casa dele para reuniões. Esse plano chegou a ser impresso dentro do Palácio do Planalto durante o governo Bolsonaro por um dos generais que foi preso hoje, que já tinha sido secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência. Esse documento tinha ali todos os detalhes do monitoramento das autoridades e uma espécie de passo a passo para executar o plano golpista e também homicida. A polícia encontrou mensagens nos celulares desses militares mostrando que o plano chegou a sair do papel. Eles foram para as ruas para matar o ministro Alexandre de Moraes no dia 15 de dezembro, só que a missão acabou cancelada de última hora por causa de um imprevisto. 6 militares dessas forças especiais participaram dessa tentativa no dia 15 e começaram ali comprando celulares que estavam registrados em nome de terceiros, usaram aplicativos de mensagem com uma série de apelidos para não usarem os próprios nomes e combinaram posições específicas lá em Brasília para eles estarem. Alugaram carros, só que o julgamento que estava rolando naquele dia lá no STF acabou mais cedo do que eles estavam esperando e eles acabaram decidindo abortar a missão e falaram sobre isso no aplicativo de mensagem. A PF também detectou que esses militares atuaram para espalhar notícias falsas sobre as urnas eletrônicas e lançar dúvidas sobre o resultado das eleições. Uma outra tentativa ali, usando técnicas militares de ações psicológicas para tornar todo o ambiente mais propício para um golpe.
O caso é bem grave e as investigações vão seguir lá com a polícia. Do lado de cá, a operação foi tema de análise de vários colunistas. Para o Aguirre Talento, que está debruçado nessa operação, os benefícios que o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, Mauro Cid, podia ter com a delação premiada que ele fechou, estão por um fio agora, porque tudo indica que ele sabia desse plano e não tinha falado para a polícia sobre isso. Para o Maierovitch, que é jurista, o Bolsonaro deveria ter a prisão preventiva decretada depois dessa operação de hoje, porque, segundo ele, as informações que a gente teve acesso comprovam o elo do ex-presidente com a tentativa de golpe. Seguindo para o Josias, que avalia que todos esses detalhes, especificamente as evidências da participação do Braga Neto no plano, adicionam mais um nível no escândalo do golpismo depois da vitória do Lula. Salve, salve! O Brasil conheceu a ditadura e a sociedade se engajou na luta pela democracia. Não dá para aceitar qualquer retrocesso. Não dá para aceitar retrocesso de qualquer tipo e não se pode tolerar um argumento, qualquer que seja, para justificar o retrocesso. De forma que, diante de um conjunto forte de indícios, como esse que a Polícia Federal reuniu, é preciso investigar a fundo para chegar a todos os envolvidos nessa história pavorosa. Que tem uma pergunta óbvia que precisa ser respondida. Quem era o líder dessa tentativa de golpe? Digamos que o golpe acontecesse do jeito que foi descrito na investigação da polícia. Quem é que iria se sentar no gabinete presidencial, comandando o Brasil no lugar do presidente Lula, que foi eleito democraticamente numa eleição limpa? Porque não dá para imaginar um golpe que derrube o presidente eleito e coloque ninguém no lugar. A eleição de 2022 teve 11 candidatos. Se a gente imaginar que um deles seria o beneficiário do golpe, faz sentido dar uma olhada na lista de candidatos para ver qual deles teria o perfil para ditador. Será que o beneficiário do golpe seria Ciro Gomes? Simone Tebet? Soraya Tronic? Talvez Luiz Felipe Dávila do Novo? Emael? Ou então o candidato padre, lembra dele? O padre Kelmon, que a Soraya Tronic chamava de padre de festa junina? Não dá para descartar a possibilidade de que um desses fosse o novo ditador, mas uma análise dos fatos joga a batata quente no colo de Jair Bolsonaro. Os detalhes do golpe foram discutidos na casa do candidato a vice de Bolsonaro. Os envolvidos tinham relação com Mauro Cid, que trabalhava com Bolsonaro, e também tinham relação direta com Bolsonaro. É curioso como o Bolsonaro não conseguiu até agora dar uma única declaração convincente de que não tinha nada a ver com essa história, de que não sabia de nada. Eu insisto, é fundamental que essa investigação chegue ao cabeça dessa história. Custa crer que um dos presos assumiria o papel de ditador. Pega o que aconteceu agora na Venezuela, onde um grupo de militares e de burocratas corruptos armou um golpe eleitoral. Armou a mando de quem? Quem foi o beneficiário? Nicolás Maduro. É sempre assim. Tem os conspiradores, tem as vítimas da conspiração, mas tem o beneficiário maior da conspiração. O trabalho da Polícia Federal chegou a dados assustadores e é admirável porque é na base da tecnologia, não de achismos. É isso que tem guiado a investigação. E só por isso a reação geral das autoridades foi toda na mesma linha de condenação dos envolvidos. Menos Bolsonaro, menos os familiares de Bolsonaro. Não foi Ciro Gomes, Soraya Tronic ou padre de festa junina que questionaram as investigações ou então relativizaram as descobertas. Quem fez isso foi Bolsonaro. Vamos acompanhar esse trabalho da polícia. Ele seguramente vai trazer mais revelações que pode terminar com cadeia para mais gente e tem que terminar com cadeia para o beneficiário maior do golpe, seja ele quem for. Os fatos revelados pela Polícia Federal nessa terça-feira mostram uma tentativa de golpe e de assassinato muito mal sucedida. Mas é importante identificar bem como isso aconteceu, quando aconteceu e quem são os principais atores. Tudo começa na noite do dia 12 de novembro de 2022, após as eleições, portanto, o Bolsonaro já sabia que não continuaria presidente por força da lei, teria que ser por força das armas, e aí existe uma reunião feita na casa do seu candidato a vice-presidente, general Braga Neto, da qual participaram o tenente-coronel Cid, que era o ajudante de ordens e palpa toda a obra do Bolsonaro, e mais 2 oficiais
ditos kids pretos, das chamadas Forças Especiais do Exército Brasileiro, que é o ninho de cobras onde morre a democracia. Eram eles Major Rafael Martins de Oliveira e o Tenente Coronel Ferreira Lima. Pois bem, a partir daí eles começam a traçar um plano minucioso de como atacar e matar o Alexandre de Moraes no dia 15 de dezembro daquele ano, portanto, cerca de um mês depois. Entre uma coisa e outra, existem vários outros indícios coletados pela Polícia Federal, entre mensagens trocadas entre o Coronel Cid e um dos kids pretos, que operacionalizou tudo, e registros até de impressoras do Palácio do Planalto, onde um general que também foi preso, o general Mário Fernandes, imprimiu o plano do golpe dentro do palácio, com o Bolsonaro, o presidente, ainda dentro do palácio, e deixando as provas, o rastro do golpe e da tentativa de assassinato. Pois bem, 3 dias depois dessa reunião na sua casa, o Braga Neto dá aquela famosa declaração na porta do Palácio do Alvorada, dizendo para os bolsonaristas que estavam ali implorando por alguma ação violenta dos militares, não percam a fé. Ele aí confessa que estava participando da elaboração do golpe, né? O presidente está bem, está recebendo a gente, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não percam a fé. Não, então vamos. Lá na frente é só o que eu posso falar para vocês agora. Pois bem, o Braga Neto está entregue às feras pelos militares, segundo revelou o Thales Faria hoje no Análise da Notícia, porque ele é considerado um civil, já que deixou a carreira militar para ser candidato, e mais do que isso, chamou todo mundo de bundão e ainda incitou ataques contra as famílias dos militares, e aí ele se tornou imperdoável. Então, a prisão do Braga Neto, se assim achar que a justiça deve proceder dessa maneira, não terá um óbice militar. Agora, chama a atenção alguns fatos. Primeiro, um dos conspiradores que estava na casa do general Braga Neto para conspirar viria a ser nomeado já no governo Lula, sob o comando de José Múcio Monteiro como ministro da Defesa, comandante da Força 3, que é uma das forças especiais do Exército Brasileiro, sediada em Manaus, elite, tropa de elite, de preto, né? Mas surpreende que ele tenha sido nomeado durante o governo Lula, depois de ter cometido todos esses crimes, né? Isso também precisa ser apurado. Não é à toa que o professor Francisco Teixeira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diz que ou o Brasil acaba com os kids pretos, ou os kids pretos acabam com o Brasil. Rússia, China e agora os árabes começam a estimular as trocas serem feitas nas suas moedas locais e não usar o dólar, a participação do dólar nas reservas mundiais começa a cair. Nós já tivemos a participação do dólar nas reservas dos países, sempre foi na casa de 80%, 90%. Hoje está abaixo de 60%. Ora, se o dólar perder o seu maior ativo, que é a confiança, e deixar de ser a moeda de referência, como os Estados Unidos vai rolar a sua dívida? Então existe um processo chamado desdolarização, que é uma busca dos países em deixar de lado o dólar nas suas relações comerciais. A China e a Rússia compram e vendem uma para a outra usando suas próprias moedas. A Arábia Saudita, o Irã, etc., estão vendendo petróleo nas próprias moedas locais. E à medida que a desdolarização avança, o poder econômico, esse privilégio exuberante de emitir a moeda mundial, ele decresce. E aí, isso é um ataque direto a um dos maiores pilares do poder americano, que é imprimir o dinheiro mundial.